Gravando. Olá, meus amados irmãos, irmãs e amigos. Neste momento de distanciamento social, vamos para mais uma live em devoção, em adoração ao nosso bondoso Pai. Muito obrigado por aceitar o nosso convite de participar conosco em mais uma live neste momento. Que a graça do Senhor, o amor de Deus esteja com todos nós. Sejam bem-vindos, todos vocês. Vamos começar mais essa live cantando o hino em nosso cantor cristão. Vamos lá. Nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Nas promessas de Jesus, firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na cruz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Você está firme nas promessas de Jesus, meu irmão, minha irmã? Neste período de distanciamento social, porque é um momento bastante delicado, mas é um momento de firmeza nas promessas de Jesus Cristo. E nós estaremos compartilhando com vocês isso hoje à noite, né? Mas antes do compartilhamento com vocês da palavra de Deus, a irmã Conceição Cato e o Antônio Cato têm um testemunho a dar sobre o que está sendo a quarentena para eles, né? Então vamos ouvir esses irmãos que têm sido bênção para a nossa igreja, dar um testemunho da vida deles neste exato momento. E se você tem um pedido de oração, enquanto eles dão o testemunho,
faça o seu pedido aí no nosso canal e no final desta live nós vamos estar orando pelo seu pedido. Vamos lá ao testemunho da irmã Conceição e o Antônio. Boa noite, meus queridos irmãos. Desde já, quero agradecer a todas as orações dos irmãos, agradecer a todos pelas orações e falar um pouco dessa quarentena aqui dentro de casa, aproveitando o momento para fazer mais uma reflexão com o nosso Deus, nosso Criador, e que Ele está no controle de tudo, não esquecendo que Ele é o dono de tudo e as bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. Queremos agradecer. E a porta de emprego também, agradecer muito a Ele pela porta de emprego, que estava desempregado, e Ele agradecer as orações dos irmãos, e Ele foi abrir a porta de emprego para mim. Agora eu estou trabalhando, graças a Deus, as bênçãos alcançadas também. Queria agradecer por tudo, e que continue nos abençoando, e seja feita a vontade dEle, não a nossa, né? Porque sem Ele nada somos, nada podemos. Desde já quero desejar um bom culto aos irmãos. Que Deus abençoe todos nós. Amém. Obrigada, irmãos, pela oportunidade, Pastor Mário, Isaac, Deus abençoe vocês. E estamos aqui para falar, como o Antônio falou, para agradecer a Deus, né? Porque em nenhum momento dessa epidemia a gente ficou desamparado, né? O Senhor tem abençoado a gente ricamente e são muitas bênçãos, né? Então a gente só tem gratidão mesmo nessa epidemia para falar, graças a Deus, porque as lutas vêm todo o tempo, né? Mas a gente tem muitas bênçãos em cima, então prefiro falar das bênçãos que são maravilhosas. Até que Deus tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa família. Que nem a pregação do pastor falou, né, que a gente tem que ter a oportunidade de evangelizar os nossos filhos, mas a gente tem falado do amor de Deus para eles têm escutado, são umas pessoas maravilhosas, só que eu acho assim, Deus tem um tempo certo, né, para eles, porque é mais fácil a gente levar uma pessoa que nunca foi para a igreja, né, do que evangelizar as pessoas que já foram, que já entendem, né. Para eles, então, fica muito difícil. Mas Deus tem abençoado cada um deles. Tem abençoado o Luan, o Isaac, o Ivo, a Monique, o Paulo, né? Deus tem abençoado, tem protegido. E eu agradeço a Deus pela proteção pela minha família, né? E pelas bênçãos derramadas sobre todos nós, né? E quero falar para os irmãos que estamos muito contentes em poder estar aqui falando. E sabemos que somos gratamente agradecida pelas orações, que os irmãos todos oram por nós. Minhas irmãs em Cristo Jesus, estou muito com saudade de todas, né? Está sendo difícil, mas nós vamos chegar lá. Logo, logo podemos estar no templo, adorando, louvando, exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu vejo muitas lamentações de irmãos, de pessoas amigas, né? Que estão passando tribulações, dificuldade, e a gente no meio disso tudo só temos que agradecer, irmãos, porque muitos irmãos conhecem as nossas situações, não precisa a gente falar, né? Mas Deus tem abençoado, que nem abençoou o emprego do Antônio logo no começo da epidemia. Ele ficou, aí não deu certo, Deus abriu outra porta rapidamente, no mesmo dia para ele, e ele está indo. Quero que os irmãos orem para Deus abençoar e ele ficar afetivo, né? E que seja a vontade do Senhor para ele ficar nesse serviço. E Deus tem protegido ele usa máscara, né? Ele faz todas as coisas direitinho, está se sentindo bem, porque ele não estava muito bem de saúde, mas já está se sentindo bem. Os irmãos continuem orando por nós, pela nossa saúde, e quero agradecer a todos vocês que têm orado, que continuem orando. Eu também continuo orando por cada uma de vocês, por cada um dos irmãos, e que os irmãos possa se espelhar mais em Cristo e saber que tudo isso tem a permissão dele. Cabe a cada um de nós fazer uma análise do porquê, né, dessa permissão do Senhor, porque a gente não pode entender Deus, né? Deus entende a gente, mas a gente vai entender Deus. Então,
a gente tem que estar debaixo da graça dele, né? Temos que aceitar sem reclamar, né? Porque somos falhos e reclamamos, mas temos que fazer esse esforço de não reclamar e de saber que Deus, ele é o dono de tudo, ele permite tudo. Porque se não fosse a permissão dele, o mundo inteiro não estava isso. Então, isso veio para todos, para rico, para pobre, para crente, para não crente, para, né? Então, não tem como explicar, não tem explicação. Que nem diz a música, ninguém explica Deus. Portanto, vamos continuar na fé, unidos numa só unção. Logo, logo, o Senhor Jesus Cristo vai dar a oportunidade para a gente voltar e louvar e exaltar o nome dele, se ele não voltar para levar a igreja, né? Porque tem isso, né? A esperança é nós subir para a glória com ele, tá bom? Obrigada, pastor, por dar essa oportunidade para a gente. Estamos muito felizes em saber que o senhor está bem, que a sua família está bem, que Deus continue protegendo, tá? Amo muito o Senhor Cristo Jesus, no fundo do meu coração, e que o Senhor continue sendo esse pastor maravilhoso, conselheiro, amado, tá? Que Deus possa cobrir o Senhor com as armaduras dele, né? Para nada vir atingir, tá bom? Obrigada, tá bom? Para todos os irmãos, um bom culto, vamos ouvir Deus falar nos nossos corações. As irmãs que estão me ouvindo, um abraço, se sinta abraçada de coração, tá bom? Amo todos vocês. Obrigada. E vou deixar aqui um versículo, um salmo. Deixa eu ver aqui. Isso aí, perdão. O Salmo 4. Salmo fugiu, um momento. Continua falando. Como a Conceição falou, quero agradecer a oportunidade, pastor Mário, e quero deixar minha gratidão também. E vamos continuar orando, vamos continuar todos juntos, esperando o momento de essa quarentena passar, para a gente voltar à nossa vida normal, né? No templo, e sentindo aquela alegria toda lá, dos irmãos, uns com os outros. Desde já agradeço a todos pelas orações, tá? E agradeço a oportunidade do pastor Mário. Deus abençoe, pastor. Amém. Perdoa os irmãos. Eclesiástico 3, né, que ele fala: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todos, o propósito debaixo do céu, né? Então, nós estamos debaixo do céu, na terra, e tem o propósito do Senhor para nossas vidas, né? Que os irmãos possam meditar nesse Eclesiastes 3, né? Se quiser ler todo o versículo, ele é muito bom, eu gosto de ler ele, porque a gente entende mais, né? Que tudo, a gente tem que viver o hoje, que o amanhã pertence a Deus, né? Ele dá cada dia pra gente, para amanhã, a gente só sabe o dia da manhã, só pertence a Ele, né? Então, que Deus tenha compaixão das nossas vidas, tá bom? Obrigada, boa noite e ficam com Deus. Irmã Conceição Castro, pelo testemunho de vocês. Gostei também do testemunho do passarinho, que estava dando o testemunho dele aí. Eu ouvi a voz dele aqui, né? É bom ouvir vocês e junto com vocês o pássaro de vocês, né? Deus abençoe vocês, Antônio. Parabéns pelo novo emprego e a vida da Conceição, que Deus tem guardado e preservado. Os filhos, Deus continua abençoando vocês em sua casa nesse período de quarentena, né? Muito obrigado. No próximo domingo, na live das 19 horas, irmão Joel Nascimento, a irmã Helenilda e Jéssica também vão dar o seu testemunho da quarentena na vida deles, né? Muito bem. Meus amados irmãos, só para lembrar vocês, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva no nosso canal. Queremos alcançar aí 1000 assinaturas. Pastor, eu já escrevi. Nosso muito obrigado por você ter se inscrito. Mas se você conhece um amigo, uma amiga que de repente você ainda não tem falado para ele se inscrever, comunique com ele, peça para ele se inscrever no nosso canal e nós agradecemos a sua cooperação aí, escrevendo no nosso canal aí no YouTube, né?
Muito bem, não esqueça, domingo de manhã às 9 horas, a nossa EBD, porque crente batista não falta na EBD, então não perca, domingo às 9 horas, mais uma live ao vivo. Os irmãos da escola, Cleves, Eli, Ronaldo, Isaac, e está organizando uma aula dinâmica para o próximo domingo, às 9 horas da manhã. E às 19 horas, você já sabe, nós temos um encontro para mais uma live ao vivo, né? Ore por mim, para que Deus possa me usar na pregação da sua palavra. Queremos lembrar os irmãos também da nossa responsabilidade financeira. Está aí na tela o nosso aviso, né? A missão não para. Banco Itaú, agência, conta bancária, CNPJ e Igreja Batista Bíblica em Vila Natal. Você pode fazer por transferência bancária, por depósito no caixa eletrônico, ou passar lá na igreja no período da manhã, das 9 às 11. O Del, o Freitas, eu vamos estar por lá. Você pode passar por lá e ter um momento de oração e deixar o seu dízimo e a sua oferta no gasofilácio, né? Lembre-se, é com a minha fidelidade, é com a sua fidelidade que a igreja honra os seus compromissos, né? E fica aqui a minha gratidão a Deus por sua vida, meu irmão, você que já dizimou nesse mês. Se você já dizimou, que Deus continue te abençoando. E você que ainda não dizimou, fica aqui o meu apelo para que você possa dizimar durante esse mês de junho. Nosso muito obrigado pela sua atenção. Convido você para um devocional hoje à noite, no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20, nós iremos ler alguns versos aí, depois a gente vai estar decorrendo alguns mais. 2 Crônicas, capítulo 20, versos de 1 a 4, diz assim: E sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns dos que avisaram a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que de lá estão em Azazon-Temar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Que Deus possa nos abençoar grandemente neste momento de mais uma live. Meus amados irmãos, em continuidade, falando dos avisos, eu esqueci uma coisa importante que eu preciso avisar vocês. Com relação às doações para a campanha, se você já doou algum agasalho, algum quilo para a Cesta do Amor, nosso muito obrigado. Mas se ainda não fez, faça. Os irmãos vão estar por lá, aguardando que vocês passem por lá para fazer isso para nós, né? Então, por gentileza, meu irmão, minha irmã, aguardamos a sua participação para estar com a gente lá, cooperando com a gente, dando aí a sua contribuição com seu quilo da Cesta do Amor. E também, se você tem um agasalho aí, um jaco, você tem aí sei lá, o que você puder fazer aí, né? Doar para a igreja, traga. Vai ser uma grande bênção para nós, porque a gente vai poder estar distribuindo isso para essas pessoas que estão na rua, morando na rua, debaixo de ponte, debaixo de árvore, debaixo de barracas improvisadas, né? A gente quer fazer um dia, dia 27 de junho, os irmãos estão programando para sairmos para fazer a entrega desses agasalhos, e algumas cestas de amor já estão sendo entregues. Então, se você ainda não fez a sua doação, passa por lá e faça. Nosso muito obrigado por sua atenção. Seguindo aqui no texto, Isaac, falando em Isaac, eu agradeço muito a Deus pela vida dele, tem me ajudado muito nessas lives, viu? Ele é uma bênção para mim nesse sentido.
E eu agradeço a você que está nos acompanhando. A sua companhia nessas lives também é importante, né? O quanto o Isaac é importante, você também é importantíssimo com a gente nessas lives, nesse tempo de pandemia. Então, meus amados irmãos, o texto que nós acabamos de ler fala de Josafá, um rei, que passou por um momento difícil, né? E com base nesse texto, hoje à noite, falando sobre Josafá e as famílias da nação de Israel, hoje à noite eu quero partilhar com os irmãos rapidamente um pensamento, transformando o meu lar ou a minha casa num vale de bênção. E nós iremos olhar para essas famílias israelitas, como eles passaram por momentos difíceis e como eles se tornaram, num vale de bênção. Irmãos, nós estamos vivendo um período de quarentena que muitas famílias da nossa igreja estão confinadas, agora com uma certa flexibilidade, algumas pessoas estão saindo, os mercados, os shoppings estão abrindo aí por um período de 4 horas, não é verdade? Mas, de forma em geral, é máscara, álcool e gel, confinado dentro de casa. Não podemos ter culto presenciais ainda no templo. Por isso, nós estamos fazendo essas lives para levar a você a palavra de Deus, né? Mas o meu desejo mesmo é estar no templo, no culto presencial com vocês. E nesse mês de junho, nós temos pensado e falado e trazido palestra voltado para as famílias. No domingo passado, na EBD, o pastor Manuel Júnior trouxe uma excelente palestra para as nossas famílias. O tema da palestra foi: quem sou eu? É uma pergunta que ele fez e ele então esboçou uma palestra em cima desse tema, quem sou eu? E hoje à noite, focando nesse mês de junho como o mês da família, maio e junho normalmente se dedica ao mês da família, né? Mês de maio é tido como o mês das noivas. Mês de junho, mês dos namorados. Então, família está imbuído aí no mês de maio e no mês de junho. Então, hoje à noite, nessa live de quarta-feira, eu quero pensar com vocês sobre transformar a minha casa num vale de bênção. Transformar o meu lar num vale de bênção. Com base nesse texto de 2 Crônicas, capítulo 20, do verso 1 até o verso 38, verso 30, não vou ler tudo, mas eu vou estar lendo alguns versos para nós partilharmos com vocês nesta noite. Meus irmãos, o plano de Deus para a família, isso é algo que vocês sempre têm ouvido e vai ouvir sempre a gente falar sobre isso. O plano de Deus para a família é sempre um plano de felicidade para a família. É um plano para que haja entre nós harmonia, para que haja entre nós paz, né? E isso é algo que nasceu no coração de Deus para toda a felicidade do gênero humano e para a glória de Deus no seio da família. É algo de Deus, é algo que o Senhor nosso Pai, Ele ama a família, está no coração dele amar a família, mas infelizmente, meus amados irmãos, muitas das vezes os nossos lares, a nossa casa, ela tem se tornado, um lugar de guerra, não um lugar de paz como Deus almeja. Ele quer que seja de paz, de harmonia, mas tem sido ao contrário. Em vez de ser de paz, tem se tornado de discórdia, de tristeza, né? E nesse texto que nós acabamos de ler aí alguns versos, as famílias de Jerusalém, nesta época, estavam vivendo um tempo mais ou menos assim. Após receber uma notícia de que os seus inimigos estavam marchando contra eles, para guerrear contra eles, né?
para guerrear contra eles em Jerusalém. Então Jerusalém estava vivendo esse momento de conturbação, esse momento tumultuado, um momento que nós podemos dizer um momento de medo, né? Como nós estamos vivendo nos dias de hoje. Quantas famílias não estão vivendo com medo, né? Medo de coronavírus, medo de perder o emprego, alguns tendo seus salários achatados, não é verdade? E aí então essas famílias nessa ocasião que receberam essa notícia ficaram amedrontadas. E nós iremos aprender hoje à noite, com base no exemplo dessas famílias de Jerusalém, como nós podemos transformar o nosso lar, a nossa casa, em um vale de bênção, né? Quando eu olho para o verso 3, então Josafá temeu, temor, e pôs-se a buscar ao Senhor. A Bíblia está dizendo isso para nós, que pôs-se a buscar o Senhor. Quem? Josafá, né? Pôs a buscar o Senhor, dizendo, olha, vem contra ti uma grande multidão. Então ele temeu, pôs a buscar o Senhor e fez uma proclamação em Judá para que o povo orasse e jejuasse. Tamanho era o medo de Josafá, rei de Judá. O verso 4 diz que Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Então juntou-se o rei, juntou-se os moradores de Judá, vamos colocar aqui as famílias de Judá, e decidiram se unirem, né? Decidiram jejuar, decidiram orar para buscar o Senhor. Esta foi uma forma que Josafá, juntamente com as famílias de Israel, numa ocasião de medo, de pavor, porque o exército que vinha contra eles era muito maior do que eles, foi uma forma que eles encontrou de buscar refúgio em Deus. Por isso, meus amados irmãos, neste momento de life, nesse momento de confinamento, em que nós estamos partilhando com vocês esse pensamento, transformando o meu lar em um vale de bênção, nós vamos olhar para essas famílias e vamos espelhar nelas como nós podemos, nesse momento de pandemia, nesse momento de incerteza, nesse momento de insegurança, as pessoas estão me perguntando, pastor, quando isso vai passar? E eu digo para elas, está passando. Mas quando vai terminar, só Deus sabe. Nós não sabemos quando definitivamente esse vírus vai embora. Nós não sabemos quando definitivamente alguém vai encontrar uma vacina que vai ser eficaz para nos proteger desse vírus. O fato é que esse vírus está aí, é uma realidade para nós. E muitas famílias nossas, em período de quarentena, estão com medo, estão apavoradas, estão realmente abaladas. Mas, meus amados irmãos, vamos olhar para essas famílias, vamos olhar para esse rei e ver como que eles fizeram para vencer o medo naquela época, naquela ocasião. Eles deixam para nós uma lição. Sabe qual é a primeira lição que eu aprendo com eles? Que eles uniram-se para buscar o Senhor em oração e jejum. O verso 3 e o verso 4 eu li para vocês, não vou repetir para ganhar tempo. A palavra de Deus, meus amados irmãos, ela nos ensina que nós devemos orar sempre, sempre. Mas principalmente, meus amados irmãos, quando não sabemos o que podemos fazer. É evidentemente notável que nesse período de pandemia o que nós podemos fazer é usar máscara e álcool em gel e ficarmos confinados. E quando sairmos, temos todos o cuidado para não sermos contagiados com o vírus. É o que nós podemos fazer no momento. Mas não temos um remédio eficaz, não temos uma vacina eficaz. Então, meus irmãos, a oração e o jejum é o meio que o meio que Deus estabeleceu para que eu e vocês podemos voltar-se para Ele e clamarmos a Ele através da oração sincera, de um coração sincero,
e olhar para Ele, que é a fonte do conhecimento, porque, irmãos, uma coisa é certa: o nosso Deus sabe quem é esse vírus. Eu ouvi uma frase hoje que eu achei interessante, lá em São Bernardo do Campo. Um carro de som estava passando avisando para os comerciantes que eles estavam liberados para trabalhar de maneira restrita, né? O governo está flexibilizando, mas está colocando em limites de horário. Então eles passavam avisando. E eu olhei no carro, tinha uma frase assim: todos, olha que interessante a frase, todos unidos contra um. Não é interessante? Irmãos, nós podemos nos unir em Deus para vencer esse vírus. Nós podemos unir em Deus para vencer esse vírus. O governo, os médicos, a ciência ainda não encontrou uma vacina. Ainda não encontrou um remédio eficazmente comprovado que pode curar. Mas, irmãos, nós podemos nos unir em Deus em oração e jejum para combater esse vírus. É um contra todos, irmãos. E ele não é maior do que o nosso Deus. Eu digo isso para vocês com toda certeza e segurança. Mas, amados irmãos, infelizmente, no tempos que nós estamos vivendo, esse tempo de pós-modernidade, quantas pessoas, sabem dos recursos que está ao seu alcance nos dias atuais? E muitas famílias têm conhecimento disso. Vem delas se unirem em oração e jejum. Sabe o que elas fazem? Correm para os consultórios, correm para as terapias, correm para os conselhos de autoajuda, nos escritórios e gabinete, né? Tem muitas pessoas fazendo isso. É errado? Não. Mas, irmãos, se não há uma eficácia de uma vacina, de um remédio, para curar esse vírus, nós temos que nos unir em Cristo, porque Cristo conhece esse vírus. E Cristo tem autoridade sobre ele. Você crê nisso? Hoje, meus irmãos, o nosso inimigo é esse vírus. Na época de Josafá e o povo de Israel, era o exército inimigo. Ele sabia que o exército inimigo era muito mais poderoso do que o exército de Israel. Ele sabia que o exército de Israel não conseguiria vencer o exército inimigo. Então o que eles fizeram? Eles se uniram, rei e família, em Deus, para vencer o inimigo. Irmãos, hoje nós podemos fazer isso. Mas, pastor, nós estamos distantes. Nós estamos confinados, não temos mais culto presenciais. Irmãos, a igreja é eu e você. A minha casa e a sua casa hoje se tornou um local de adoração. Se tornou um local de oração, se tornou um local de jejuar. Por isso, meu irmão, minha irmã, a oração e o jejum é o meio que, pela graça, pela vida, o tempo todo. O meio pela graça o tempo todo. Mas principalmente, meus amados irmãos, nesse tempo de crise de coronavírus. Nesse tempo de risco, nesse tempo de momentos difíceis, que nós precisamos transformar o nosso lar, a nossa casa, como um vale de bênção. A nossa casa, irmãos, não deve ser um arraial de ficarmos gradeando. Nós precisamos nos unir como família. Nós precisamos orar, jejuar, para vencer o inimigo, para vencer o coronavírus. Então lembre-se disso, nós podemos nos unir como família, como igreja em casa. Pai, mãe, filho, neto, neta, genro, nora, avó e avô. Nós podemos nos unir. Aqui em casa nós somos em 4. Eu, pastor Mário, minha esposa Conceição, minha filha Irene e meu filho Isaac. Nós nos unimos em oração. Nós estamos unidos agora nessa live, procurando, fazendo do nosso lar um vale de bênção para a sua casa, transmitindo a você esta mensagem hoje à noite. Então vamos nos unir como famílias de Deus, lógico, dentro das nossas casas.
porque o nosso lar hoje se tornou um local de adoração. Por isso, meu irmão, transforme a sua casa, o seu lar, num vale de bênção. Transforme, se unam em oração e jejum. Mas para transformar meu lar e o seu lar num vale de bênção, nós precisamos nos unir em oração, mas também nós precisamos dar ouvido à palavra de Deus, irmãos. Precisamos dar ouvido à palavra de Deus. Josafá, com os habitantes de Israel, com os moradores de Judá, com as famílias de Judá, o verso 14 diz assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Banaia, filho de Jeiel, filho de Matania, levita, dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvido todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Meus amados irmãos, nós precisamos ouvir a voz do nosso Deus. Hoje, meus amados irmãos, nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se colocou entre esse povo e disse para eles: tenha temor a Deus, ouve a palavra de Deus. Meus amados irmãos, esse é um tempo da nossa família, das nossas famílias, como igreja, ter um lar transformado e se tornar esse lar transformado num vale de bênção. Como? Ouvindo a palavra de Deus pela boca do Espírito Santo, usando a minha boca que vos falo nesse momento de distanciamento social. Após um período de oração e jejum, o Espírito Santo se manifestou. Se a igreja em lar, em casa, se pôr a orar, se pôr a jejuar, o Espírito Santo que falou lá atrás vai falar nos dias de hoje, né? Dai-vos ouvido. O Espírito Santo diz: ouvindo o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Irmãos, um lar de bênção, ele tem que ser edificado pela palavra de Deus. Um lar de bênção, um lar que para tornar um vale de bênção, ele precisa ser edificado na palavra de Deus. Jesus diz em Mateus capítulo 7, verso 24: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem é a nossa rocha? Jesus Cristo, vocês sabem disso. Meus amados irmãos, eu creio que eu não estou falando nada diferente para vocês, nada de novo para vocês, mas isso aqui, meus irmãos, é a palavra de Deus, é o Espírito de Deus me movendo, fazendo eu transmitir essa mensagem a você, para que você pense na transformação do seu lar num vale de bênção. Não transforme do seu lar nesse período de pandemia, meus amados irmãos, um local hostil. Não faça isso. Não faça. Torne o seu lar um canal de bênção. Como? Ouvindo a palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus. Isso é importante. O Senhor Jesus deixou isso bem claro para nós. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela vivifica. Salmo de número 119, verso 25. A palavra de Deus nos fortalece. Salmo 119, versículo 28. A palavra de Deus nos guia. Salmo 119, versículo 5. 105. A palavra de Deus, meus irmãos, nos dá prazer de vivermos. A palavra de Deus nos traz paz ao coração. A palavra de Deus, meus irmãos, é tudo que eu preciso, que você precisa no seu lar, na sua casa, para ela se tornar um canal ou um vale de bênção. É tudo que nós precisamos. Uma vez que damos ouvido à palavra do Senhor, meus amados irmãos, agora nós vamos saber o que fazer. Eu irei saber o que fazer, você irá saber o que fazer. O verso 15
e disse: dai ouvido todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Verso 16. Amanhã descereis outra vez, descerei contra eles, e eis que sobre pela ladeira de Zim, e achareis o fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nem batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parado. Vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sairei ao encontro, porque o Senhor será convosco. Meus irmãos, nesse período de pandemia para nossas famílias, que muitos estão atemorizados, muitos estão com medo, encurralados, preocupados, ansiosos, mas Deus está dizendo para nós hoje à noite: transforme a sua casa em um vale de bênção. Primeiro, se unindo como família, em oração e jejum. Segundo, ouve o que a palavra diz. Deixe a palavra penetrar o seu coração. É pela palavra que nós vamos vencer. Não há outro meio, não há outro dispositivo que eu possa estar acionando com vocês. Lembre-se disso, ouvir a palavra, aceitar a palavra, e aí então deixa Deus trabalhar. Como sempre diz o meu querido irmão José Isídio, o trabalhar de Deus é muito bonito. E é verdade, irmão José Isídio. O trabalhar de Deus é muito bonito. Nós vimos o trabalhar de Deus na vida de Josafá. Nós vimos o trabalhar de Deus nas famílias israelitas, naquele momento de pânico, naquele momento de horror, naquele momento em que eles perceberam: olha, o exército inimigo vai nos massacrar. E eles pensaram: é agora que nós vamos sumir do mapa. Mas Deus diz: fique quieto, eu vou pelejar por vocês. Irmãos, quem vai pelejar para que você e eu não seja apanhado por esse vírus é Deus. E se porventura você chegar a ter contato com Ele, o meu Deus, o seu Deus é todo poderoso. Ele pode trabalhar para que ele não venha progredir na sua vida. Eu estava ouvindo de um pastor amigo meu que dizia que ele deu positivo para o Covid, a esposa deu positivo para o Covid, a filha, ou seja, a irmã dele deu positivo para o Covid, mas não desenvolveu. Deus não permitiu. Quando Deus não permite, irmãos, não acontece. Por isso nós precisamos dar ouvido à palavra de Deus, ao Espírito de Deus que move a cada um de nós. E em terceiro lugar, meus irmãos, transformando a minha casa ou o meu lar em um vale de bênção, lembre-se disso. Primeiro, nós temos que unir oração e jejum. Segundo, ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo vai falar por meio da palavra de Deus. Em terceiro, irmãos, eles dispuseram-se para adorarem e louvarem ao Senhor com todas as suas forças. O versículo 18 desse texto diz assim: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Verso 19. E levantaram-se os levitas que eram os tocadores, os músicos daquela época, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coatitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saíram Josafá, pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Meus amados irmãos, o verso 22 diz assim: e quando começaram a cantar e dar louvores ao Senhor, pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe. Olha aí, meus irmãos,
no lugar de ficarmos murmurando dentro das nossas casas, no lugar de ficarmos às vezes reclamando dentro das nossas casas, nós devemos colocar um louvor no nosso som, devemos colocar louvor nos nossos lábios, devemos dizer em alta voz dentro das nossas casas para os nossos filhos, nossas esposas e nossos esposos, louvor que glorifica o nome do Senhor. E o Senhor pode colocar emboscada nesse vírus chamado Covid-19 para que ele vá embora do nosso país, para onde Deus quer o mandar, mesmo que seja para um lugar que seja a profundeza do mar, mas que saia do meio do povo brasileiro e que saia do meio das nações e que tira essa tranquilidade do povo que está hoje apavorado. Eles falam uma coisa uma hora, falam outra coisa outra hora, é governo gladiando contra outro governo. Meus amados irmãos, é o momento de nós adorarmos a Deus, louvarmos o Senhor, porque é Ele que peleja a nossa guerra. E nós temos consciência que nós estamos em guerra contra esse vírus. Por isso nós devemos ter a mesma expressão nos dias de hoje. Louvarmos o nosso Deus, glorificarmos o nosso Deus, bendizermos o nosso Deus. O louvor, meus amados irmãos, de coração sincero, ele chega ao trono de graça. E ele pode trazer transformação para o nosso lar. Ele pode transformar o medo em alegria, em confiança. Ele pode transformar o medo em segurança. Ele pode transformar a discórdia em paz. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que nós devemos nos encher do Espírito Santo, e o enchimento do Espírito Santo hoje é oração, é jejum, é proferir louvor, é proferir salmos. Está lá em Efésios capítulo de número 5, versos 18 e versos 19, onde fala que a língua deve louvar ao Senhor, bendizer ao Senhor. Por isso, meus amados irmãos, nesse período de pandemia, nesse período de temor, nesse período de medo, nós precisamos confiar que o nosso Deus é que vai transformar o nosso lar em um vale de bênção. Meus amados irmãos, o seu lar está sendo um vale de bênção? A sua casa está sendo um vale de bênção? Confiaram em Deus, confiaram nos seus profetas, que proferiram as palavras. Meus irmãos, hoje, neste momento de confinamento, eu estou transmitindo a vocês uma mensagem. Essa mensagem não é minha, essa mensagem é de Deus. Creia nela. Deus está usando a minha boca, mas a palavra é dele. E lá no passado, os israelitas creram na mensagem do profeta. E Deus os abençoou. Ouviram a palavra do Senhor. E Deus os abençoou. Deus tornou a casa deles um vale de bênção. Deus pode fazer isso hoje por mim e por vocês, tornar a nossa casa num vale de bênção. E eu termino a minha dissertação hoje à noite dizendo a vocês, todos eles, meus amados irmãos, começaram a cantar e dar louvor a Deus. E aí então o Senhor Deus se manifestou. O Senhor Deus pôs emboscada contra o inimigo. O Senhor Deus vai pôr emboscada contra o Covid-19. É o Senhor Deus que vai jogar por terra esse Covid-19. Oh, meus amados irmãos, eu tenho orado por vocês, para que vocês, como eu, passa a confiar mais no Senhor e não vivamos uma vida de temor, mas sim de confiança, de segurança. Que o meu lar, que o seu lar se transforme em um vale de bênção para os seus filhos, para as suas filhas, para os seus netos e para as suas vizinhanças. Nesse tempo difícil, irmãos, Deus pode transformar a nossa casa num vale de bênção. Que Deus abençoe a sua casa, a minha casa, as nossas casas, no nome de Jesus Cristo. Amém. Isaac, há algum pedido de oração? Nesse momento não chegou nenhum pedido, pastor. Então tá bom. Senhor Deus, nosso Pai, quero agradecer ao Senhor por esse momento de devoção, de adoração, de meditação na Tua Palavra. Recebemos ela com alegria nos nossos corações. Obrigado, meu Pai, pelo testemunho do Antônio Cato e a irmã Conceição. Obrigado, meu Pai, pela vida do Isaac, seu trabalho em casas, sua ajuda aqui com as lives. Obrigado por minha família, Conceição, Irene, Yamara, Gerson e Gustavo. Obrigado pela Igreja Batista Bíblica em Vila Natal. Cada pessoa
pai, mãe, filho, filha, genro, nora, neto, avós. Pai, abençoe grandemente a amada Igreja Batista Bíblica em Vila Natal. As pessoas enfermas, que o Senhor possa dar cura para elas, boa saúde para elas. As pessoas que estão com medo do Covid, que elas confiem no Senhor, porque é o Senhor que vai vencer essa batalha por nós. Não é médico, não é enfermeira, não é medicação. É o Senhor que vai vencer. O Senhor permitiu que esse vírus chegasse ao Brasil. O Senhor permitiu que esse vírus se espalhasse pelo mundo. O Senhor permitiu que ele ceifasse várias vidas. Foi permissão do Senhor. Por isso eu creio que é o Senhor também que vai jogar ele por terra. E nós iremos gozar de paz. Ó Deus, tem misericórdia da Igreja Batista Bíblica em Vila Natal. Tem misericórdia dos meus amigos, dos meus familiares. Abençoa a todos no nome de Jesus. Amém. Isaac, vamos recitar nossa divisa? Vamos. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.